povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui firme e forte para mais um dia, para mais um vídeo. E dessa vez eu trago para vocês um clássico do Halloween, de horror, de terror, de tudo que vocês puderem imaginar, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Olha essa edição, gente, maravilhosa, da editora Wish. Tem várias ilustrações aqui ao longo do texto. Tem texto de apoio, gente, essa edição é maravilhosa. Como eu mencionei, né, esse livro esse conto, né, é um clássico, assim, bizarro, muito grande mesmo. Os próprios pesquisadores, assim, eles dizem que esse daqui é, então, uma das primeiras histórias de fantasma da literatura norte-americana. Então é realmente, assim, meio que um divisor de águas, né, de temas a serem explorados. A história, para quem não conhece, né, para quem nem viu a adaptação cinematográfica com Johnny Depp, que assim foi uma adaptação bem livre, diga-se de passagem, tem várias coisas lá que não acontecem aqui no livro, mas enfim, é uma adaptação também que vale a pena ver, é muito bacana. A história então é sobre um vilarejo em Nova York, lá de 1800, um vilarejo bem pequenininho, bem pacato, bem não tem nada pra fazer, bem interior de Minas, sabe? Quem é daqui vai entender o que eu tô falando. E aí a gente tem, então, como personagem principal, a própria vila, né, a própria Sleepy Hollow, e o nosso professor, que é o não sei que lá, Crane. Gente, eu não sei falar o nome dele, nem adianta. Eu passei a história inteira tentando achar uma sonoridade para esse nome, mas não encontrei. O professor Crane. E ele, assim, é uma pessoa super simples e super do povo, né? Ele tem ali a escolinha dele, onde ele, né, dá aula para as criancinhas, e ele acaba passando meio que uma semana na casa de um dos moradores ali da vila, né? E aí quando ele tá nessa casa, em troca, né, da hospedagem, de comida e tudo mais, ele acaba fazendo pequenos serviços ali pra pessoa que tá ajudando ele, né? Ele cuida das crianças, ele ajuda na fazenda, né, nas colheitas, ele faz pequenos serviços ali, né, pela região. Então ele é uma pessoa muito querida e uma pessoa considerada, justamente pela sua posição, né, de professor, ele é considerado, tipo, a pessoa mais inteligente do mundo, né, uma pessoa das letras. E é engraçado porque ali naquela vila existe a lenda deste cavaleiro. E não se sabe ao certo quem seria esse cavaleiro. Alguns dizem que foi um soldado que morreu, decapitado com uma bola, né, de canhão. Outras pessoas dizem que foi um cara, até é uma pessoa até real que aconteceu isso, que foi enforcado e aí ele, sei lá, tinha assuntos para serem resolvidos ainda na Terra, por isso que ele ainda está vagando, e enfim. Só sei que cada pessoa ali naquela vila tem uma historiazinha para contar sobre esse cavaleiro. Seja uma interação assim direta ou história que ouviu falar de outro alguém. Uma lenda, é a lenda mais famosa, né, da vilazinha. De novo, para quem mora no interior, lenda urbana é a coisa que mais existe, né? Tem sempre aquela casa que os pais falam que a criança não pode chegar perto, ninguém sabe porquê, mas fala que não pode. Tem sempre aquela pessoa, geralmente um cara, que é estranho. Tem sempre umas historinhas assim. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, mas evitem, principalmente para assustar as crianças, né? Bom, o Crane, então, ele se apaixona pela Katrina Van Tassel, que é uma herdeira, tipo, é a família mais rica, né, que tem ali na região. E a Katrina é uma menina de 18 anos, se eu não me engano, e ela é super pra frentex, assim, sabe? Em relação à vila. Ela usa roupas que está à frente, né, da época, mas ela também meio que incorpora elementos antigos ali na vestimenta, então isso desperta uma certa curiosidade das pessoas, um certo interesse, e ele fica completamente apaixonado. Principalmente pela possibilidade dele comandar as terras
dessa menina, né? Então ele tem, inclusive, uma página inteira descrevendo ali o que ele faria se ele casasse com ela, né? Tipo assim, como que seria o café da manhã, os jantares que ele faria, sempre cheio de comida e nananá e tal. Ele é meio assim, meio interesseiro, né? Aí eu senti um pouco disso. Enfim, o professor Crane, ele tem um cagaço, né, em relação a essa lenda do cavaleiro e assuntos sobrenaturais de forma geral. Inclusive tem um livro que ele menciona várias vezes aqui no texto, que eu, como uma leitora excepcional, eu esqueci o nome desse livro, eu nem anotei, que é sobre bruxas. Então, assim, sempre que rola aquelas conversas em volta da fogueira, ele menciona algum causo que ele tira desse livro, né? Alguns eventos ali de bruxas, coisas sinistras e tal. Só que ao mesmo tempo que isso interessa muito ele, isso bota um cagaço nele muito grande, porque quando às vezes ele vai voltar assim para casa sozinho e ele se encontra sozinho numa vila que tipo não tem nada, você olha pro lado não tem nada, pro outro também não tem nada, ele dá uma tremidinha ali na base, né? Não julgo porque eu sou igual. Bom, o Crane, então, na verdade, grande parte ali da vila é convidada para uma festa, para um jantar na casa do Van Tassel, né, do pai da Katrina. E assim, é tudo o que ele sempre imaginou. Cheio de comida, de bebida, dança e abundância e tudo é muito lindo e colorido e não sei o que. E ele tá extremamente encantado com tudo aquilo e principalmente com a possibilidade de ser dono daquilo tudo um dia. Só que a Katrina meio que dá um fora nele. Eu não ia contar isso não, porque é meio que um spoiler. Mas, gente, a história é de 1820, né? Então, spoiler aí é meio, né? Não spoiler. Bom, ele fica muito chateado e ele sai da festa. Ele ficou puto e ele vai embora. E nesse ir embora é que ele então se depara com o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu não vou contar, né, o que aconteceu, mas o Crane nunca mais é visto naquela vila depois dessa festa, depois desse encontro com o Cavaleiro. Tan, tan, tan. Eu não sei se eu cheguei a comentar. Não sei. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo e eu me confundo às vezes. Mas a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ela é considerada uma das primeiras histórias de fantasma da literatura norte-americana e por isso, né, reforça a parte do clássico, né? Foi um sucesso muito grande quando foi lançado e até hoje as pessoas comentam isso nas suas várias formas, nas suas várias adaptações do conto. A historiadora, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, pro vídeo e tal, buscando, né, curiosidades e tal para trazer para vocês, eu vi que a historiadora Elizabeth Bradley, ela acredita, né, que o autor, ele se inspirou em histórias locais ali da vilazinha de Nova York de fantasma, né? Então ele acredita também, inclusive, que essa ideia que ele teve foi quando criança, porque eles se mudaram dentro mesmo da região que hoje é conhecido como Nova York. Ele mudou como se fosse tipo de um bairro para outro, sabe? E aí para esse bairro que ele foi tem uma influência muito grande da cultura holandesa. É holandesa? É. E essas histórias de imigrantes, e o que eu falei, né, de cidadezinha pequena e tal, acredita-se que ele tenha se inspirado em uma dessas histórias. E eu não sei se eu mencionei também, mas existe a menção de alguns personagens reais aqui na história, como eu acho que é um soldado inglês que foi enforcado nessa região porque ele foi descoberto, né, como espião. E enforcaram ele exatamente onde se passa a história. Então ele meio que fez um compilado assim dessas lendas urbanas e desenvolveu a história. Já o professor Franz Potter, que ele é especializado, né, em literatura gótica,
ele diz que a figura, né, do cavaleiro, como uma entidade, né, sobrenatural, ele representa o passado que nunca morre e que assombra o presente dos vivos. É como se, tipo assim, uh, é como se a gente tivesse a presença constante ali do passado, não numa forma para te lembrar, tipo, de erros e tal, mas é para você, é uma forma de você nunca esquecer de onde você veio, do que você fez e das consequências dessa ação. Eu achei isso muito bonito, achei muito filosófico, muito importante, porque realmente, né, todas as nossas ações, tudo que a gente fez no passado define quem nós somos no presente, não necessariamente o futuro. Mas eu achei isso muito, muito bonito, achei muito profundo. Mas, como eu mencionei também, existe, né, essa adaptação cinematográfica do Johnny Depp, que é talvez mais conhecida do que o conto, e que foi uma adaptação livre, porque contém mais elementos ali de suspense e de terror. Inclusive o Johnny Depp, né, que é o personagem principal, ele acaba que entra numa luta ali com o cavaleiro, então assim, é uma coisa que não existe no livro. Mas de qualquer forma, vale a pena conferir o filme, mas principalmente ler o livro. Não é uma história que vai, assim, te causar terror, assim, medo, que você vai ficar sem dormir nem nada, mas eu acho que vale a pena, né, a gente ler esses clássicos pra gente também justamente entender o passado. Olha só, gente, como que tudo encaixa. Pra gente entender o passado. Vocês entenderam, né? Eu fiquei presa aqui na minha própria ideia. Enfim, fica aqui a dica então pra vocês de um conto maravilhoso. Nessa edição aqui da Wish, que foi um projeto, né? Como é que chama? É projeto coletivo? Financiamento coletivo? Um negócio assim, que eu participei. Então eu não sei se essa edição depois vai estar disponível para venda, mas eu achei bacana aqui que tem outros contos. Tem, eu acho que mais 2, 3. Tem mais 3 contos aqui do autor. Eu não cheguei a ler porque não deu muito tempo, mas assim que eu ler, eu trago aqui pra vocês. Fica aqui a dica, então, desse conto maravilhoso. Te vejo amanhã ou depois de amanhã.